Pessoal, vídeo aula 2, parte 6, segundo tópico. Agora a gente vai examinar a resposta do capacitor em corrente contínua numa segunda situação, numa situação mais real, onde nós representamos aqui no circuito de energização do capacitor um resistor de 6 ohms. Esse resistor ele vai limitar a corrente de carga do capacitor, diferentemente da situação que nós vimos anteriormente, quando a gente considerou um circuito ideal, um circuito com resistência absolutamente nula, resistência interna da fonte nula, resistência dos condutores nula, ou seja, uma situação ideal. Então, vejamos agora, nós continuamos com uma mesma fonte de 12 volts, com o interruptor que fecha no instante t igual a 0, só que agora nós temos esse resistor de 6 ohms inserido propositadamente para limitar a corrente de carga desse capacitor. Aqui está o nosso capacitor, tem uma tensão nos terminais do capacitor que a gente está representando pela letra V minúscula, e ao fechar o interruptor se estabelece aqui essa tensão V maiúscula, que vem a ser essa tensão da fonte. Então vejamos, esta corrente circulante no resistor e por consequência no capacitor, ela vai variar. Por que ela vai variar? Essa corrente ela vai depender do valor dessa tensão do capacitor. Na medida que essa tensão do capacitor for se elevando, essa corrente vai diminuir até chegar ao limite de 0, quando o capacitor estiver carregado. Então, a equação de comportamento dessa nossa corrente, qual é? Ela vai ser a diferença dessa tensão V maiúscula, que é a tensão da fonte, menos a tensão V minúscula, que é a tensão do capacitor, dividido pelo valor da resistência. Ou seja, esta tensão no capacitor, ela sempre vai ser somada à queda de tensão no resistor para resultar na tensão da fonte. Então nós temos essa equação. A corrente é a diferença de potencial que existe no resistor, que é a tensão da fonte, menos a tensão do capacitor, dividido pelo valor da resistência do nosso resistor. Ok? Então vejamos, pessoal. No instante t igual a 0, quando a gente fechar o nosso interruptor, como é que vai ficar a nossa corrente I de tempo zero? Vai ser a tensão V maiúscula, que é a tensão da fonte, 12 volts, menos a tensão V minúscula, que é a tensão do capacitor. Ora, se o nosso capacitor estiver descarregado inicialmente, o que vai acontecer? Essa tensão aqui, V minúscula no capacitor, ela é nula, ela é 0 volts. Dividido pelo valor da resistência, 6 ohms. Então vejam, no instante t igual a 0, quando a gente fechar esse interruptor, vai se estabelecer instantaneamente, porque o capacitor admite variação brusca de corrente, vai assumir então o valor de corrente instantaneamente de 12 por 6, ou seja, 2 amperes. Então essa corrente instantaneamente assume o valor de 2 amperes. Então vamos passar aqui para o nosso gráfico. Aqui no nosso gráfico, nós temos até o instante t igual a 0, todas as nossas três grandezas, a tensão, a corrente e a potência, todas elas são nulas, estão aqui representadas. No instante t igual a 0, quando a gente fecha o interruptor, como o capacitor admite variação brusca de corrente, a corrente vai variar instantaneamente de 0 até 2 amperes. Ok? A nossa tensão, como ela não é admitida a variar bruscamente, ela vai ter um crescimento gradativo. E sabe-se que esta tensão, ela tem um comportamento matemático
que obedece uma curva exponencial, que é essa equação que vocês dispõem aí no slide. A tensão V minúscula no capacitor é o produto da tensão V maiúscula, que é a tensão da fonte, vezes essa subtração. 1 menos constante E elevado no expoente menos T dividido por RC. Vamos ver o que esse é. É a base logarítmica natural, ou base logarítmica nieperiana. Nieper é o sobrenome do matemático. Nós vimos lá na matemática que nós temos o logaritmo base decimal, que a gente chama de log, né? Log é a base 10. E tem o logaritmo natural ou nieperiano, o ln, cuja base é E. Nas calculadoras de vocês têm essa teclinha E minúsculo elevado na X. Esta base E, né, se vocês fizerem na calculadora EX e botar o expoente 1, vai aparecer o valor do E. É 2,71 alguma coisa. Tá? E este RC aqui, a gente chama de constante de tempo do nosso circuito. Ok? Depois já vamos tratar dessa constante de tempo. Então, a nossa tensão, ela vai crescer gradativamente, segundo uma relação exponencial de 0 até 12 volts. Então, a curva de comportamento da nossa tensão é essa aqui. Aqui ela vai permanecer dos 12 volts. Isso aí é a nossa tensão azul. Observem que o tempo para que a tensão V minúscula do capacitor chegue aos 12 volts, ou seja, o tempo para que o capacitor se carregue, ele corresponde a 5 vezes, essa escala de tempo aqui está em múltiplo da constante de tempo RC. Então, com 5 vezes RC, o capacitor estará praticamente carregado. Matematicamente, vocês vão poder constatar isso fazendo o exercício na calculadora. Se você substituir T por 5RC, vai ficar 5RC dividido por RC, vai ficar 5. Se vocês fizerem E elevado na menos 5, vocês vão achar um valor muito pequeno, um valor lá de 0,00062, alguma coisa. Quando vocês fizerem 1 menos esse resultado, E elevado na menos 5, né, vocês vão obter, né, 0,993. Então, com o tempo de 5 vezes a constante de tempo do circuito, a nossa tensão no capacitor já é 99,3% da tensão da fonte. A gente já está em 99,3% dos 12 volts. Né? Os autores mais conservadores aceitam como tempo de carga do capacitor, né, 5 vezes a constante de tempo do circuito. Porque o que esses autores pensam? Eles pensam o seguinte: podemos desprezar tudo que for menor do que 1%. Então, aqui nós já temos 99,3%. Ou seja, falta apenas 0,7% para completar os 100%. Então, já se admite como bom. Outros autores menos conservadores, eles já são mais flexíveis. Eles admitem como tempo de carregamento do capacitor 4 vezes a constante de tempo. E se vocês fizerem aqui 4, vocês vão ver que já não chega a 99,3%. Vai dar um valor lá da ordem de quase 98%. Ok? Então, esses autores menos conservadores, mais flexíveis, eles já admitem desprezar tudo que for inferior a 2%. Então, aqui vocês vão achar 98, alguma coisa por cento. Vai dar 0,98 alguma coisa. Então, 98 e alguma coisa por cento já é menos de 2%. Ok? Então, veja, o comportamento
de crescimento da tensão, ele é gradativo segundo essa relação exponencial. Mesma relação essa que vai ser de decaimento da nossa corrente. A corrente que, pelo capacitor, é admitida que varie bruscamente, ela variou de 0 a 2 amperes instantaneamente. A variação foi brusca, porque o capacitor aceita a variação brusca da corrente. Só que agora ela vai começar a decair com a mesma relação exponencial. E quando chegar na constante de tempo 5RC, 5 vezes a constante de tempo, a nossa corrente já é praticamente nula. Então vejam, decorrido um tempo de 5 vezes a constante de tempo, 5RC, a tensão no capacitor já é 0,993, 99,3% dos 12 volts da fonte. E a nossa corrente já é praticamente zero. Ou seja, o capacitor, né, admite-se que já está carregado. No gráfico aqui, então, enquanto a tensão tem um crescimento exponencial, a corrente também tem a mesma taxa de decréscimo, né, N menos T sobre RC, também exponencial, só que decrescente. Ok? Então, veja. Agora aqui, aplicando a equação da nossa corrente. A corrente é a diferença das duas tensões dividido pelo valor do resistor. Ora, a tensão da nossa fonte, 12 volts. A tensão no capacitor no instante de tempo, 5 vezes a constante de tempo RC, a gente já admite como praticamente carregado. A gente já admite, embora não seja exatamente igual 100%, já é quase os 12. Então já admitimos 12 aqui. Dividido por 6, nós temos 0 dividido por 6, ou seja, 0 ampere. O capacitor está carregado, a corrente através dele, então, agora é nula. Ele já carregou, não há mais circulação de corrente, né? Todos os átomos que compõem as duas placas do capacitor já saturaram as suas ligações com elétrons da banda de valência, já não tem mais, ok? Muito bem. Então vejam agora o seguinte, nós separamos aqui no gráfico dois intervalos aqui de tempo, né, do instante que a gente fecha a chave, o início da energização do capacitor, até 5 vezes a constante de tempo, ou seja, até o final do processo de carga do capacitor, até quando ele está carregado, nós chamamos esse período de tempo de regime ou período transitório, ok? Enquanto o capacitor está carregando. Depois que o capacitor carregou, o que aconteceu? A nossa tensão ficou sempre nos 12 volts, a corrente ficou sempre nos 0 amperes, ou seja, houve o encontro de uma situação permanente, uma situação de equilíbrio. Ele carregou, não há mais nada a fazer. Então, decorrido o período transitório, após 5 vezes a constante de tempo, a gente denomina regime ou período permanente de corrente contínua, ok? Então é interessante desde já a gente ter essa cultura, né, de que todo fenômeno elétrico ele vai ter um período curto de tempo que a gente chama de regime ou período transitório. E depois ele vai ter aquela situação de operação permanente dele, de equilíbrio, que a gente chama de regime ou período permanente. Neste caso, de corrente contínua, porque a gente está tratando com circuito de corrente contínua, ok? Bom, mas é importante que a gente agora faça duas observações neste gráfico de resposta do capacitor em corrente contínua, para a gente tirar aqui duas conclusões, duas frases nós podemos montar aqui, que elas vão nos servir de ferramental para que a gente possa depois construir
a resposta do capacitor em corrente alternada. Vamos tirar duas lições aqui por observação deste gráfico. Primeiro, vamos observar em ambos limites do nosso regime ou período transitório, ou seja, no início da carga do capacitor, quando a gente fecha o interruptor, no instante de t igual a zero, e depois no final do regime transitório, no tempo suficiente para o capacitor carregar, 5 vezes a corrente de tempo, né? O final do regime ou período transitório corresponde ao início do regime permanente. Então, o que a gente vai observar agora? Início e fim do transitório, ou ainda início do transitório e início do permanente, ok? O que a gente pode observar se a gente fizer aqui um olhar crítico em relação às nossas duas grandezas, tensão e corrente? Primeiro, no instante de tempo t igual a zero, a gente observa que a nossa corrente assume o valor máximo que ela apresenta no gráfico, que é 2 amperes. Valor esse que foi limitado somente pelo valor da resistência de 6 ohms, 2 amperes, ok? Neste instante, a nossa tensão tem valor 0 volt, o valor mínimo que ela pode ter, ok? Então vejam, no instante t igual a zero, a corrente é máxima e a tensão é mínima, ou ainda, a tensão é nula. Agora vamos passar para um instante de tempo de 5 vezes a constante de tempo, que é o correspondente ao final do período transitório e início do período ou regime permanente. Nesse instante de tempo, observamos que a nossa tensão assume o valor máximo, enquanto a nossa corrente assumiu o valor mínimo ou ainda o valor nulo de zero. Então, de posse dessa observação desses dois instantes de tempo, como que a gente poderia formular aqui textualmente essa observação? Nós vimos que quando a corrente é máxima nesse instante, a tensão é nula. E depois, nesse outro instante, quando a tensão é máxima, a corrente é nula. Então, a gente poderia formular aqui uma frase. Algo mais ou menos assim. Aos máximos de corrente, corresponde os zeros de tensão e aos máximos de tensão os zeros de corrente. Então, e vice-versa. Ou seja, quando a tensão é máxima, a corrente é nula, e quando a corrente é máxima, a tensão é nula. Ok? Então, isso a gente extraiu, né, da pura observação dos dois instantes de tempo. Agora, vamos fazer uma segunda observação, focando só no instante do chaveamento. O instante do chaveamento é o instante do início do período transitório. Vamos ter um olhar crítico agora no sentido de observar nesse instante de chaveamento qual é a grandeza que efetivamente surge para nós, que o capacitor admite a existência dela. Então, se a gente examinar aqui, quando fechou a chave, no instante de tempo t igual a zero, quem efetivamente surge é a grandeza corrente. Ela varia instantânea e bruscamente de 0 a 2 amperes. Por que isto? Porque o capacitor admite variações bruscas de corrente, ele não admite variação brusca de tensão. A tensão do capacitor, ela varia gradualmente,
né? Ela não se estabelece instantaneamente. É preciso que ela cresça de 0 até o valor final de forma gradativa. Enquanto a corrente não, ela cresceu instantaneamente e depois começou a decair. Tá certo? Então, qual é a observação que a gente pode textualmente formular aqui? Quem é que vem primeiro no capacitor? A corrente ou a tensão? É a corrente, né? A tensão ela só vai surgir no capacitor depois que ele estiver carregado. Então, para que um capacitor carregue-se, antes é necessário que se estabeleça uma corrente elétrica. Porque é o produto corrente elétrica vezes tempo, ampere vezes segundo, que vai resultar em carga elétrica Q acumulada, Coulomb, né? Então, para o capacitor carregar e se estabelecer uma tensão definitiva nos terminais desse capacitor, antes é necessário que se estabeleça uma corrente. Então, a gente pode dizer, né, que o capacitor adianta ou avança, né, a corrente em relação à tensão. Então, o capacitor adianta a corrente em relação à tensão. Primeiro vem a corrente, para daí sim se estabelecer uma tensão. Poderíamos dizer também, de outra forma, a mesma coisa. O capacitor atrasa a tensão em relação à corrente, né? É o mesmo tipo de conclusão. Tá? A estar atrasado em relação a B, o B estar adiantado em relação a A, dá no mesmo. Tá certo? A gente pode usar as duas formas de explicar o fenômeno. O capacitor adianta a corrente em relação à tensão ou o capacitor atrasa a tensão em relação à corrente. Tá? As duas dizem a mesma coisa. Entretanto, uma delas, ela indica a referência que é padronizada para nós universalmente. Que padronização é essa? Aquela padronização, né, de estabelecer qual é a grandeza de referência, a tensão ou a corrente. Né? Então, esta frase aqui, ó, o capacitor adianta a corrente em relação à tensão, está dizendo o quê? Que a nossa referência é a tensão. Então, esta frase aqui, ela é perfeita sob o ponto de vista de informar também quem é a grandeza de referência. E a grandeza de referência, a gente sabe, né? Estabelecida e convencionalmente, de forma universal, em todas as escolas técnicas, escolas de engenharia do nosso planeta, é a tensão. Então, sempre quando a gente falar em relação à tensão, a gente está usando como referência a grandeza da tensão. Não que seja errado, não é errado. Vale o raciocínio de inverter. Ao invés de dizer o capacitor adianta a corrente em relação à tensão, a gente dizer que o capacitor atrasa a tensão em relação à corrente, dá no mesmo. Entretanto, essa frase aqui, ela está perfeita sob o ponto de vista de indicar qual é a referência convencional, né, padronizada universalmente, a tensão, em relação à tensão, ok? Então, é de posse dessas duas ferramentas aqui, ó, esta frase, aos máximos de corrente corresponde os zeros de tensão e vice-versa, e dessa segunda frase, o capacitor adianta a corrente em relação à tensão ou o capacitor atrasa a tensão em relação à corrente, né? É com base nessas duas frases conclusivas da nossa inspeção visual, do gráfico de comportamento, do gráfico de resposta do capacitor em corrente contínua e corrente alternada, que a gente vai poder montar o gráfico de resposta do capacitor lá em corrente alternada. Isso aqui vai nos servir de ferramenta de apoio para a gente poder resolver graficamente como é que vai se comportar em corrente alternada o nosso capacitor.
No nosso gráfico, só faltou aqui nós indicarmos, né, o comportamento da nossa potência instantânea, né, P minúscula aí, né? Então, no início do período transitório, a gente tem uma das grandezas nula, a tensão é zero, então a potência vai ser zero aqui. No final do período transitório e início do período do regime permanente, a corrente vai ser nula e a tensão vai ser máxima. Então aqui a gente vai ter uma potência nula também, vai ter outro zero. Então, na realidade, o que acontece aqui é o seguinte, o comportamento da potência, ele é exponencial. Ele vai até o máximo exponencialmente e depois decai também exponencialmente a zero. É algo mais ou menos assim, ó. Ela vai lá em cima e vai para zero. Ok? Então, fica registrado essas duas frases aqui, produto da observação do nosso gráfico, serão as duas ferramentas que a seguir a gente vai utilizar para montar o gráfico de resposta do capacitor em corrente alternada, ok?